Bora lá, pessoal. Partiu, vem comigo para a nossa segunda parte da mensagem. É muito forte que vem agora. Bora lá, vamos para a palavra. E o anjo diz: levanta-te, Elias. Já era Deus trabalhando. Levanta e coma. Aí diz a Bíblia que Elias olha e ele vê, isso é sensacional, que havia um pão assado na brasa e um jarro de água. O próprio Deus, nos momentos em que você mais precisa, vai providenciar tudo aquilo que você precisa. Eu estou profetizando para a vida de alguém. Ali não tinha fogão, ali não tinha nada. Era um deserto e era uma árvore. Era só aquilo que tinha. Mas Deus disse: meu anjo, vai lá, porque eu vou preparar um pão assado na brasa e uma botija de água para fortalecer o meu servo. E diz a Escritura que Elias então come e bebe. Mas só que ele torna a dormir. Porque o processo da nossa recuperação, o processo do nosso reestabelecimento, quem sabe eu falo para você como eu falo para mim, primeiramente, isso Deus falou comigo. Eu estou em um processo de reestabelecimento do que eu era. Que eu estou me transformando numa pessoa que eu não sou. Mas isso não se dá do dia para a noite. Existe um processo. E se eu fosse entrar nesses detalhes, isso é para outra palavra. Elias comeu, Elias bebeu, mas ele tornou a dormir. Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um propósito, diz no verso de número 7 de 1 Reis, capítulo de número 19: e o anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-te, porque a tua viagem ainda é muito longa. Então ele comeu e bebeu. E eu adoro isso. E fortalecido com aquele alimento, ele comeu, ele bebeu e viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Tudo parecia que estava bem, que estava sob controle, mas existem o que eu chamo de recaídas. E alguém não nos entende. E alguém nos taxam como sem vergonhas, vagabundos, dos momentos de recaída. Por quê? Porque ele foi fortalecido, só que quando ele chega em Horebe, o monte de Deus, diz a Sagrada Escritura no verso 9 do capítulo 19: e entrou Elias em uma caverna. Sabe o que é isso? Recaídas. Que o processo de retorno não é tão fácil como todo mundo acha, como todo mundo pensa. E Elias entrou numa caverna e ali passou a noite. E por ele ficava naquela caverna. Como ontem eu vos falei, da caverna de Adulão, onde Davi entrou. Mas existe um Deus que é especialista em entrar na caverna onde nós entramos, para nos fazer compreender
que aquele não é o nosso lugar, que ali não é o propósito de Deus. E até então, Deus enviou um mensageiro, enviou um anjo. Mas em ato contínuo, diz a Bíblia Sagrada que o próprio Deus, até então, era o mensageiro, era o anjo. Aí Deus pensa, e eu conjecturo, como eu disse ontem, conjecturar biblicamente falando é supor que o texto não diz, sem criar heresia, que Deus diz, é o momento de eu ir lá e falar com Elias. E Deus vai até a caverna. E diz a Escritura que algumas coisas estrondosas acontecem, tais como chamas de fogo, ventos, terremotos. Só que a Bíblia diz, e Deus não estava em nada daquilo. Que quando Deus quer nos surpreender, quando Deus quer falar conosco, Ele fala de várias maneiras. E às vezes não é como a gente pensa. A gente sempre pensa, Deus é um Deus tremendo. E é verdade, é um Deus de fogo, de poder. É um Deus de trovão, de tremer terra. É um Deus que faz o entendeu. Só que no caso de Elias, Deus sabe, em cada caso, em cada momento, a forma como tratar comigo e com você. E depois de todo aquele estardalhaço, diz a Escritura que veio um vento suave, uma brisa calma e suave, e nessa brisa Deus estava. Glória a Deus. Então Deus olha para Elias. Eu não sei se era uma presença física de Deus se personificando, porque Deus faz o que quiser pela sua onipotência, Ele pode o que Ele quer, ou se era apenas uma voz em meio ao vento. E Ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias olha e reconhece a voz de Deus, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que era Deus que falava com ele. Então ele vai dizer: Deus, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando me matar. Então Deus vai dizer para ele: calma, Elias, não é só você. Você está ruim, você está passando por um momento difícil, com muitas dificuldades, mas calma. Existem outros na tua condição também. Existem outros sofrendo também. Existem outros com problemas iguais a você. Você não é o único. Você não é a última bolachinha do pacote. E se eu estou aqui é porque eu tenho propósito, Elias, com a tua vida. Então no versículo 15 do capítulo 19, diz a Bíblia: e o Senhor Deus lhe disse: volta pelo teu caminho. Eu vou repetir: volta pelo teu caminho, porque o caminho que tu estás, de deserto, debaixo de zimbro, eu mandei anjos com comida, tu fostes fortalecido, mas tu voltou a deitar, tu te fortaleceu de novo, você caminhou um monte, mas você entrou numa caverna. Mas é o seguinte, Elias, volta pelo teu caminho, porque este não é o caminho que eu quero para você. Elias, e eu estou terminando, tu estás te achando fraco, mas calma, Elias. E diz a Bíblia, se eu não me engano, pela boca do apóstolo Paulo,
que quando eu estou fraco é aí que eu sou forte. E Elias não sabia disso. E às vezes eu falo para você que está se achando tão fraco, que está passando por um momento de deserto, por um momento de caverna, por um momento onde você está pedindo a morte. Ô querido, quantas vezes você já não pegou medicamentos na sua mão e você pensou agora, ou está pensando nesse momento, é hoje, agora é o momento, eu vou tomar, se eu tomar tantos, o meu coração para, eu tenho uma parada cardíaca, eu tenho uma parada cardiorrespiratória e eu vou porque eu não quero mais viver. E na verdade não é que você não quer mais viver. O suicida não é porque ele não quer mais viver, ele não quer mais sofrer. Mas existe um Deus que quer te livrar desse sofrimento. E eu quero te dizer uma coisa para terminar: você pode mais do que você imagina. Eu vou repetir: você pode mais do que você imagina. E diz o texto sagrado: e o Senhor lhe disse: volte pelo teu caminho, por onde veio, porque este caminho não é o teu. Tu tens que andar pelo meu caminho. E aí ele vai dizer, e eu termino: Elias, tu acha que tu estás fraco? Tu achas que tu perdeu a unção? Tu achas que tu perdeu tudo aquilo que eu te dei? Mas tem uma coisa, Elias, tem unção na tua vida ainda, para tu derramar por mais 3 pessoas, porque eu quero ainda te usar. Então tu vai até a Síria e unges a Azael como rei da Síria. Vai até Israel e unge a Jeú como rei de Israel. E depois unge Eliseu como profeta no teu lugar. Aí depois sim, Elias, eu vou te fazer descansar. E a Bíblia diz que Elias não morreu, mas foi transladado, porque Deus para si o tomou. Sabe o que é que Deus estava falando? Sabe o que é que Deus estava dizendo? Você acha que está fraco? Ei, é para você que eu digo isto. Tu acha que está fraco? Tu acha que você perdeu tudo por causa de algumas atitudes? Eu falo isso para mim também. Mas ei, ainda tem moral, ainda tem caráter, ainda tem postura, ainda tem dignidade, ainda tem humildade na tua vida. Eu quero dizer para mim e para você, como disse Deus a Elias, em outras palavras: tu achas que estás fraco, mas tem unção sobre ti ainda para você compartilhar com mais 3 pessoas. É isso que eu quero declarar para você, querido. Isso que eu quero declarar para você, meu irmão, minha irmã. Existe um Deus disposto a trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. As circunstâncias nos colocaram no deserto, nos fizeram pedir a morte. As circunstâncias fizeram coisas horríveis conosco. Eu falo de mim mesmo. Eu falo das minhas atitudes, das minhas mazelas. Só que você sabe que você não é isso. Você sabe que você não é essa pessoa. Você sabe que existem 2 mundos. Na verdade, existe o mundo carnal, físico e o espiritual. E o mundo espiritual, existe o mundo das trevas e o mundo do bem. O mal contra o bem contra o mal. E o mal sempre vai querer nos transformar em pessoas que nós não somos. E eu quero declarar isso para minha e para a sua vida. Existe uma palavra sobre mim e sobre você, que Deus vai fazer cumprir. Que quando Deus fala, Deus cumpre. Claro, façamos a nossa parte, nos esforcemos, venhamos nos ajudar, porque quando Deus vê um coração contrito e quebrantado, diz a Escritura, Ele não vai desprezar. Queridos, eu quero declarar essa verdade na minha e na sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Beijo no seu coração.